mas ele não precisa nos fazer dar o desapego para tudo, né? Deixa eu minimizar aqui. Então, Luciana, somos conscientes, tá, de que qualquer tecnologia digital aí tem muitas que estão à nossa disposição, que são free, né, são gratuitas, que a gente tem acesso facilmente, como essas que a gente propôs para vocês. Mas elas serem de fácil acesso não quer dizer que a gente use elas com uma boa mobilidade, assim, né, que a gente saiba mexer nelas e tal. Uma perspectiva de formar esse professor, né, que tenha uma adesão maior, uma crença maior numa ferramenta digital para mobilizar um conhecimento, a gente fez uso dessas tecnologias. Mas se tu, né, tô falando para ti, mas é para todos, tá, não é pessoal, perceber, essa atividade é a que menos valia, nota, falando em rendimento, né, do que todas as outras que vocês vão fazer na sequência. Como a gente não teve uma interação maior ainda e já foi proposta uma avaliação para vocês, era muito mais no sentido de vocês se sentirem, digamos assim, recepcionados no sentido de ser atraídos pelo tema. Espera que tem mais uma pessoa querendo entrar. Do que simplesmente forçar vocês uma ferramenta digital. Tanto que se vocês não conseguissem usar todas as ferramentas digitais que a gente colocou, mesmo assim a atividade seria aceita. Não na pontuação máxima, porque a ideia justamente era, né, que vocês interagissem com as ferramentas, mas mesmo assim ela seria atendida. Mais gente entrando. Pessoal, para vocês não precisarem ficar esperando a professora aceitar vocês, basta entrar com o e-mail institucional, né? Eu sei que às vezes a gente vai entrar ali e nem percebe que trocou o e-mail, saiu do pessoal para o institucional. Mas se vocês entram com o institucional, vocês acessam a sala direto, tá? Só para ficar registrado para quem estava com a dúvida. Patrícia, vi que tu me mandou um e-mail agora, Patrícia, é isso? O Ferreira? Eu te respondi o e-mail agora também, tá, Patrícia? Pode falar, Patrícia, por favor. O teu áudio está fechado, Patrícia. Tá. Oi. Boa noite. Eu não estou conseguindo entrar na disciplina e não é só no currículo escola, são mais duas. Aparece como fechada para mim, que nem as da outras turmas. Tá, mas então tudo que tu precisa fazer é entrar em contato com a coordenadora, a professora Fabiane, porque daí ela vai te dizer o que está acontecendo. Eu achei que tu só estava com problema nessa disciplina. Não, são em currículo em escola, em gestão e outra de políticas, porque eu já fiz todas as tarefas dessas três aí, agora eu não consigo entrar. Tá, mas parece como você não está inscrito nesse curso, acho que é. É que uma coisa que pode ter acontecido é o nosso sistema da Unipampa, que ele está sendo realimentado. E nessas realimentações, atualizações dele, ele pode tirar e acrescentar aluno no Moodle. Tá? E aí, se o professor não faz a integralização do guri para o Moodle, os nomes entram ou os nomes saem, tá? Acontece isso. Pode ter sido simplesmente isso, tá, Patrícia? Essa atualização do guri. Mas, para te ter certeza, tu manda um e-mail para a professora Fabiane, que é a coordenadora do curso. Tu sabe qual é o e-mail dela? Não, só pode me passar ali depois? Tá. Eu coloco aqui no chat, tu copia e tu já manda um e-mail para ela, que amanhã de manhã... É da Fabiane do currículo escola? Não, o currículo escola sou eu. Curso, tá? Isso, é a coordenadora do curso de pedagogia, Fabiane Galafazzi. Pode me enviar daí que eu mando as três que eu não estou conseguindo entrar, porque eu estou inscrita nesses três. Até ontem eu estava conseguindo entrar, hoje que... Pode ter sido algo simples ou não. Não sei se é só eu que estou com esse problema ou tem alguém mais. Não sei se é só eu. Eu falei no grupo ali, não sei se alguém também tá ou não, ninguém respondeu. Eu só tô com problema no app do Moodle, mas no site eu entro, mas no app eu tô como se eu não tivesse inscrita nas matérias, não, né? Na própria universidade, eu acho. Tá. Mas na web eu entro normal. Na web eu consigo entrar na página da web normal. Mas eu falei com não sei se você é do Polo de Itaqui, Patrícia, mas a Juliandra, eu passei para ela, para a tutora também, então ela já também entrou em contato também com o pessoal do grupo de tutores. São CPE. Aí fala com a sua tutora, porque daí ela pode te ajudar também.
Sim, eu enviei mensagem já, mas ela não me respondeu ainda. Eu fiquei apavorada, né, porque não sei o que aconteceu. A tua professora desse componente, eu te mandei ali, a professora Eliane, tá? Elaine, desculpa. Tá. Desculpa que eu te interrompi também, Luciana, eu não sei se eu consegui te aproximar, assim, do nosso objetivo com essa avaliação, que era muito mais de expandir as ideias de vocês por uma ferramenta digital, tá? Por entender que esse curso também, né, ele já faz uso de ferramentas digitais para que a gente possa desenvolver o conteúdo, tá? Mas a ideia era que vocês ampliassem o conceito de vocês sobre currículo e começassem a pensar sobre a palavra currículo, tá? Agora que eu vou conversar com vocês sobre cada um dos módulos, a ideia era essa, tá? A ideia não foi de espantar vocês pelo número de ferramentas, mas que vocês pudessem, com elas, realmente interagir para mobilizar um conhecimento, né? Porque quando eu já li algumas avaliações de vocês, tá? Não li de todas, eu li bem poucas, mas eu achei muito interessante as respostas que vocês deram quanto à ideia de currículo, que alguns foram bem lúdicos, digamos assim, outros bem utópicos, outros bem pé no chão para descrever. É interessante, depois a gente pode criar alguma forma até de vocês compartilharem esse material, porque as respostas são muito interessantes sobre o que a gente vê de currículo, até do tipo, do como a gente está começando esse componente, como a gente pode vir a terminar esse componente, né? E o que vocês percebem que amplia esse conceito, ou simplesmente ele toma um outro sentido, né? A palavra, ou a construção da ideia de currículo. Teve um colega que escreveu aqui, a Natália, que ela usou outra ferramenta digital, não o Leonard, para gerar imagem. Não tem problema, tá? Eu fiz a sugestão de duas, mas é aberto para qualquer uma, não tem problema. Comentário do Cristian também sobre a necessidade da informática ligada à internet, desculpa, ao inglês, né, o idioma inglês, da onde normalmente as coisas se originam, né, e até vir a tradução não é simples, né. Cristian, por favor. Não, e eu ia comentar, e é ainda pior se tu quiser tratar de um tema que não é tão discutido no Brasil. Sim. No Letras, eu fui fazer o meu TCC sobre RPG na educação. E quem disse que tem autores brasileiros que falam sobre RPG na educação? Tem uma só. Uhum. E aí, se eu quisesse me virar, vamos ver artigo em inglês, vamos traduzir artigo. Uhum. Sofrimento. Mas faz parte, viu, Cristian? Ninguém passa ileso nisso daí. Eu sofri muito quando eu fui fazer o mestrado, tá? Daí era tudo em inglês também, como tu diz, quando tu escolhe uma linha de pesquisa, pode ser que tu encontre autores só no idioma, né? E foi que eu tive a sorte de encontrar o inglês, e aí, né? A gente aprende, né, a conviver com a dor e aprender, né? Porque tu estuda daquele conteúdo e ainda tu tem que aprender o idioma. Mais alguém levantou a mão, pessoal? Me perdi. A Vanessa colocou aqui a dúvida se ela ainda pode entregar o trabalho. Vocês vão ver ali no Moodle que já está alterada a data do trabalho, tá? Da entrega dessa avaliação do módulo 1 até 10 de maio, que é a data também do módulo 2, da entrega da atividade do módulo 2. A necessidade de alterar essa data, pessoal, não, a princípio ela não era para ser alterada, tá? Explicando por quê. Ela era uma atividade curta, inicial, para justamente que vocês pudessem começar a pensar sobre o tema currículo, e no decorrer aí dos nossos problemas com o sistema da Unipampa, vários alunos ingressaram nas turmas bem depois. Para vocês só terem ideia, tem gente que ainda está ingressando, tá? Que hoje, ontem, começaram a ingressar nas turmas, tá? E aí, com isso, obviamente, a gente precisava ampliar o prazo para essas pessoas. Aqui na máquina, né, no Moodle eu não tenho como colocar uma data para o fulano, é uma data, e para o outro fulano que já estava desde o início é outra data. Então, para todos, a gente teve que levar a data para 10 de maio. Então, para quem ainda não entregou a atividade, a avaliação 1, ela ainda está com o peso total. Lembrando que a avaliação 1, tu só perdia nota por entregar a avaliação depois, no primeiro quesito ali da rúbrica, que era quem fizesse a atividade com pontualidade, né, que era até o dia 19, se eu não me engano, agora do mês passado, tinha a pontuação máxima, e quem não entregasse perdia a pontuação. Então, aquela data ali, que era até o dia 19, passou agora para o dia
10 de maio, que é a data da entrega do módulo 2. Voltando um pouquinho, pessoal, que era pelo início que eu ia começar, mas né, é importante ter as interações, e que bom que vocês estão colocando, né, a ideia de vocês aqui no chat e fazendo as interações necessárias. Eu vou só compartilhar minha tela para mostrar o Moodle aqui para vocês, tá? O Moodle de componente, né, do componente de currículo escola, que é um componente do segundo semestre para vocês, mas alguns discentes ainda estão entrando esse semestre. Então, para alguns discentes é o primeiro semestre letivo, tá? E para alguns, então, para a grande maioria, é o segundo semestre, também. Então, o AVA está aqui, como eu coloquei na apresentação que eu fiz do componente aqui, que eu acho que é importante que todos vejam, a gente está organizado, esse componente são 7 polos, eu estou com 4 polos, a professora Elane está com o polo de São Cepé, a professora Patrícia, que é a outra Patrícia, a Firpo, tá? Está com outro polo, e o professor Paulo está com outro polo. A ideia aqui, então, nesse componente, é que a gente possa discutir sobre as teorias de aprendizagem, desculpa, as teorias de currículo, tá? Que nesse módulo 2, que a gente está ingressando a partir de hoje, ele discute basicamente quem são essas teorias de aprendizagem e como que isso influencia hoje no nosso cotidiano, tá bem? Então, eu, professora Patrícia, eu sou professora de matemática, tá? Eu leciono aqui na Unipampa, campus de Itaqui, tá? Moro aqui em Itaqui, então. Há 10 anos eu sou professora aqui no ensino superior e tive mais 4 anos trabalhando na educação básica, sempre aqui no Rio Grande do Sul. Professora Elaine, que também é professora aqui da Unipampa, tá? No campus de Itaqui. Professor Paulo, ele é professor externo à Unipampa, e a Patrícia, tá? A professora Patrícia, que ela é técnica administrativa, mas tanto o Paulo quanto a Patrícia, eles são pedagogos, tá? E compõem comigo, então, esse componente. Por que eu destaco para vocês, nós 4? Porque vocês não estão todos os alunos da pedagogia matriculados nesse meu componente. Tem 4 polos comigo e os outros 3 polos estão com os outros professores que estão compartilhando comigo. Mas todo o material de ensino que vocês estão recebendo, todo o material de estudo, ele é o mesmo para todos os polos, tá? Nós 4, organizamos todo o material de aula de vocês, as explicações, a seleção de conteúdo, o tipo de avaliação, a avaliação, o prazo das avaliações, os pesos das avaliações, são todos os mesmos para todos os polos, tá? Então, estamos trabalhando realmente de forma integrada aqui. Outra coisa que é interessante, né, destacar para vocês, é a forma com que a gente organizou o plano de ensino, que acredito que para vocês já seja de conhecimento o que é um plano de ensino, né? Por exemplo, o nosso plano de ensino, ele é organizado a partir do projeto pedagógico de curso, que a gente chama o PPC. O curso de pedagogia tem o seu, cada curso, né, de ensino superior tem o seu, e aí lá está organizado, né, o nosso currículo, né, ou seja, o que a gente propõe de formação para os nossos egressos, né, do curso de pedagogia. Ementa, objetivo, bibliografia, são quesitos que estão já dispostos no PPC. Então, eu e os outros professores, a gente não define isso. O que a gente definiu para vocês foi a metodologia, que são os meios, né, e recursos que a gente vai usar para desenvolver o conteúdo que está na ementa, e a avaliação que a gente definiu também, como que a gente vai alcançar, então, os objetivos de aprendizagem com vocês, tá bem? Vocês percebem que tudo isso que eu estou falando para vocês já é exatamente o que a gente vem discutindo sobre a ideia de currículo e como que ele é formado e por que ele é organizacional, tá? Aqui já demarca bastante, já dá para a gente fazer um paralelo, né, do que vem a ser o currículo. Eu estou falando, mas vocês fiquem à vontade de interagir comigo. Eu não estou olhando a tela de vocês, então podem abrir o microfone e falar, tá bem? Com qualquer dúvida. Como é que a gente organizou o componente, então? São 4 módulos, tá? E aí, em cada módulo, a gente já delimita para vocês aqui, para ter uma noção de tempo, né? O prazo dele, a duração dele, e também a forma de avaliação. Então, o primeiro durou 2 semanas, e a terceira semana estava prevista a avaliação. Se vocês forem ver, nenhuma das avaliações, ela vai ter prazo final na data que está marcada aqui, tá? Por exemplo, 5/4.
ela não vai ter prazo final nessa data. O prazo final dela está lá 20 de julho, que é o último dia do semestre letivo. A única questão que tinha aqui nessa avaliação 1, que era a criação da IA, é que se tu entregasse no prazo até o dia 5/4, tu tinha nota máxima no quesito pontualidade. Tá? E aí, como eu falei para vocês agora, essa data foi ampliada até 10 de maio, por uma questão do sistema da Unipampa não estar funcionando e não ser, né, possível que todos os alunos pudessem entrar, né, no AVA e poder fazer as interações necessárias, estudos necessários, então a gente teve que ampliar essa data. Mas todo módulo, ele está apresentado para vocês qual é o prazo dele de duração e a semana prevista, né, para vocês fazerem a avaliação. Então, está o conteúdo disposto e ao final de cada módulo tem uma avaliação. O módulo 1, que foi o que passou agora, a nossa ideia era ambientalizar vocês na ideia de currículo, o que é currículo, que para nós, imagino, né, seja algo familiar, porque a gente ouve essa palavra muito lá na escola, principalmente, né, eu tenho um currículo a seguir, eu tenho um cronograma de estudos a fazer, tá, então, uma ideia inicial do que é currículo, que seja um percurso formativo, digamos assim, tá, cumprido ou a ser cumprido, imagino que seja algo, assim, familiar para vocês, tá, e é a partir desse conceito que a gente quer discutir com vocês o que implica, né, em ter essa trajetória. O módulo 2, que nós estamos entrando, então, desde ontem, ele já está disponível para vocês, tá? Ele vai até 3 de maio, e dia 6 abre a avaliação para vocês. Esse questionário, se vocês forem olhar ali no Moodle agora, ele ainda não está aberto, tá? Imagino que hoje de noite a gente vai conseguir abrir ele, a gente estava só finalizando as questões, são todas elas objetivas, e aí, nesse sentido, eu peço que vocês, primeiro, façam o estudo do material que está lá disposto, tirem as dúvidas de vocês para depois abrir o questionário, tá bem? O questionário, ele tem 2 possibilidades de vocês responderem ele, e a pontuação dele é feita pela nota máxima, tá? Fiz o questionário, mandei, são 10 questões, acertei 5. Fiz o questionário de novo, acertei 6, a maior nota é que fica, tá? Então, a nota maior, nesse caso, vai ficar 6, mas você tem 2 possibilidades de fazer o questionário e a nota mais alta é a que permanece. Bem, o Moodle já faz a correção direto desse questionário, então, ao final, vocês vão preencher o questionário e, ao final, ele já vai dizer para vocês qual é a pontuação de vocês, tá bem? Ou seja, as questões certas e questões erradas. São todas elas de múltipla escolha, tá? Não tem nenhuma para dissertar, tá bem? Esse módulo 2, ele é o mais denso, na minha opinião, tá? Ele tem duração de 4 semanas, e ele é a parte bem condensada, digamos assim, onde tem muita informação sobre a parte histórica, da onde surgiu a palavra currículo, até hoje, como que a gente vê a palavra currículo, né? E as teorias de currículo, ou seja, como é que a gente explica o currículo, tá? Isso quer dizer teoria do currículo, como é que a gente explica a nossa realidade, né, perante o currículo. E aí tem 3 teorias principais, que é a tradicional, a crítica e a pós-crítica. Alguém levantou a mão, quer falar? Não era uma mão? Então tá bem. Posso agora, na sequência, conversar com vocês sobre cada uma dessas teorias, tá? Acho que a tradicional já liga muito para vocês o que é a ideia de uma aula tradicional, tá? Mas o tradicional aqui ainda ele tem um outro viés muito mais tradicional do que o que a gente vê hoje por aula tradicional. A crítica, que ela faz uma crítica, né, ao tradicional, e a pós-crítica, que faz uma crítica à crítica, tá? Então, basicamente, resumindo, a gente tem essas 3 teorias que pontualmente vão demarcando, né, a história do currículo na escola, né, porque a gente está vendo o currículo escolar, tá bem? Todas as avaliações que vocês vão fazendo, elas vão somando 10 pontos. Então, a primeira tinha peso 1, essa tem peso 2, a próxima tem peso 2 também, tá? E aí a gente entra nesse período pós-crítico, várias ideias de discussão sobre diferenças e discursos são mais presentes, digamos assim, tá, nesses debates, e aí a gente faz, então, né, como a discussão de como essa relação de poder, de conflito, de diferenças, tá, tanto de questão de raça, de etnia,
de gênero, sexualidade, de cultura ou multiculturalismo estão inseridos na ideia de currículo, tá? Então, aqui está o módulo 3, então a gente já estou alertando vocês sobre o que é o tema, e aí a avaliação de vocês é via um fórum de perguntas e comentário, que é na ideia de que vocês criem o tópico, né, criem uma resposta e depois possam comentar também a resposta de um colega. As orientações, obviamente, né, vão estar disponíveis ali no Moodle para vocês entenderem como é que é a forma de interação. E ela tem o valor 2 pontos. E a gente fecha esse componente no módulo 4, que ele vai falar, então, finalmente, sobre as políticas curriculares que estão hoje, né, em vigência, sobre como que o currículo deve ser desenvolvido, tá? E aí entra em questões atuais, por exemplo, né, falar da BNCC, é Base Comum Curricular, que ela não é um currículo, mas ela orienta o currículo das escolas de todo o país. E a avaliação são situações de pesquisa, estudo, análise, tá, de um problema envolvendo o currículo, né, a partir dos contextos locais, ou seja, das escolas. E aí a gente propõe que essas pesquisas ocorram nos PPPs das escolas, que é os projetos político-pedagógicos, que cada escola deve ter a sua, né, e monta o currículo. Em breve a gente já vai colocar essa avaliação, tá? Tanto o módulo 3 quanto o módulo 4 em breve já vai estar disponível para vocês no Moodle, para que vocês já tenham noção de como que vocês vão ser avaliados, porque, e o que vocês precisam desenvolver, porque vai ser, digamos assim, demandar bem mais tempo de vocês a realização da atividade de pesquisa. Esse objetivo, essa avaliação que está ali, é um dos objetivos específicos desse componente, bem? Como que todo esse conhecimento teórico que a gente teve do que é currículo, como que ele evoluiu, quais são as teorias de currículo, como que hoje, né, essas temáticas que vêm à tona sobre diferenças, por exemplo, estão sendo adotadas no currículo, tá? E aí a nossa ideia é de fazer colocar vocês em situações de pesquisa. O Elcio levantou a mão, fica à vontade. Professor, essa aula aqui é só para quem é aluno da senhora no Moodle ou é para os outros polos também, que está cadastrado como os outros professores? Elcio, eu marquei essa aula para os meus 4 polos. Os outros professores iriam marcar com seus polos, mas não, se tem alguém de outro polo aqui, não tem problema, tá? O material de aula de estudo é o mesmo. Mas, não, era só para perguntar que o pessoal tem... Até os tutores lá de um polo não sabem se é para entrar ou não, só falar, acredito que sim, nós não temos nem certeza. Não, esse encontro é dos meus 4 polos e os professores dos outros polos vão marcar os seus encontros síncronos com seus alunos. Tá bom, basicamente obrigado. É isso, mas não é uma perda de tempo, digamos assim, estar aqui comigo, sim, tá? Sim. Porque o conteúdo é o mesmo. Patrícia, levantou a mão? Esse polo, então, não é o meu. Ai, gente, eu tô perdida porque vai todas as mensagens por e-mail, né? Os outros polos recebem os meus? Sim, eu recebo todas as notificações. Acho que eu estou entrando nos outros polos também, pelo jeito. Não, mas eu falo para ti. É que você recebeu no e-mail, tu tá na cadeira da professora Patrícia, né? Porque foi lá pelo e-mail, mas foi pela turma, né, professora? Mas é que ela me disse que ela é da turma 16 e eu não tenho a turma 16. Pois é, por que eu estou recebendo as mensagens dos outros professores, então? Tu precisa entrar em contato com a professora Fabiane para te ter certeza do que está acontecendo, tá? E eu não tenho acesso ao sistema para ver o que está acontecendo contigo, por isso que eu não faço esse atendimento para ti, tá? Não teria problema. A professora Fabiane que vai poder resolver? Porque ela é a coordenadora do curso e ela tem acesso à tua matrícula, aos componentes que está matriculado, e ela que consegue falar com todos os professores. Eu não tenho acesso. Porque está bem confuso, porque eu estou recebendo todas as notificações de todos os encontros. Até eu notei que tem um encontro que eu fui também, que não era do meu polo, não sei o que está acontecendo. De repente, mas o meu polo é o 16, que está lá na minha matrícula. É o São Cepé, né? O meu não é o São Cepé, por isso que eu estou te dizendo que não é comigo. Pois é. Será que é porque eu tinha pedido para mudar só que não foi mudado, tá na turma 16, por causa que eu tinha pedido para mudar para ele estar aqui. Será que mudou e eu não estou sabendo, de repente?
Patrícia, eu vou conferir se tu não tá aqui no meu, tá? É que como tu não me disse que como tu me disse que era do 16, eu nem vim procurar. Sim. No meu tá a turma 16 lá na minha matrícula. O teu nome não tá aqui, Patrícia. Sim, não sei. Por que eu recebo, será, as notificações da senhora? Juro que eu não sei me dizer. Tá. Obrigada, então. Não, desculpa não te ajudar, Patrícia, mas eu realmente não sei. Pode me mandar depois o... Já tá ali no chat, já coloquei o e-mail da professora Patrícia, da professora Fabiane, desculpa. Aqui no chat, aqui? Isso. Tá, obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Pelo visto, a Conceição também estava recebido e-mail. Antônio, por favor. Agora há pouco você falou que a BNCC não é um currículo. Sim. Mas pode-se dizer que a BNCC veio ampliar a questão curricular? Porque antes a gente não trabalhava com as questões de habilidades e competências. Uhum. E agora, a partir da BNCC, nós precisamos incluir, né, na questão, no desenvolvimento dessas habilidades, dessas competências nos nossos alunos. Então, eu poderia dizer que a BNCC veio ampliar a questão currículo? A BNCC ela é mais um documento norteador, digamos assim, né, que estabelece as aprendizagens mínimas da educação básica de cada estudante, né? Eu te disse que ela não, disse para todos, né, que não é um currículo, porque o currículo quem faz é a escola, tá? A escola tem autonomia de criar o seu currículo, mas ela segue orientações legais, né? Ela segue as leis que direcionam de como que tu tem que fazer, tá? Por exemplo, a escola tem autonomia de não trabalhar com anos. Ela pode ser seriada ou ela pode trabalhar em ciclos, ela pode trabalhar em grupos, tá? É uma decisão da escola a forma com que ela organiza isso. A BNCC dispõe, por exemplo, quem são os conteúdos do primeiro, segundo, terceiro, quarto até o 9º ano. Tá? Ela organiza isso, mas se a escola não trabalha dessa forma, por séries, ela pode reorganizar aqueles conteúdos. Mas eu concordo contigo no sentido assim, a BNCC, ela amplia em muito o que as escolas antes poderiam estar fazendo pelo seu currículo, tá? Pela sua matriz curricular, digamos assim, porque eu, talvez possivelmente tu, não tenhamos sido escolarizados por habilidades e competências, que hoje qualquer cidadão brasileiro, né, que está nas escolas, é obrigado a trabalhar, né, a partir da perspectiva da BNCC e precisa desenvolver, então, todas aquelas habilidades que a gente sabe que todas, né, é uma expressão muito forte, né, as escolas se norteiam pelo aquele documento que é o maior, que é o que diz como que as coisas têm que acontecer, mas não, a gente sabe que na sala de aula, né, existe o contexto escolar, a perspectiva do professor em desenvolver aquele conteúdo, as condições do aluno em trabalhar aquele conteúdo, então isso sofre modificações, tá? Então, tu dizer assim, o que está lá na BNCC é o que o aluno sabe, não é, né? O que está lá nos documentos curriculares é o que acontece na escola, não é, mas é a direção que as escolas têm para desenvolver, né, para construir e desenvolver os seus currículos, tá? A gente não diz que a BNCC é o currículo, embora para muitas escolas aquilo seja o 100%, tá? Mas as escolas têm autonomia de criar o seu currículo, o seu percurso formativo, a sua missão de ensino, digamos assim, né? Como que ela almeja construir um cidadão, né? Que essa também é a perspectiva de uma educação integral. As escolas têm essa autonomia e devem, né, criar isso de acordo com o seu contexto local. Por isso que a gente não diz que a BNCC é um currículo. Eu não sei se eu me fiz entender. Mas ela, com certeza, amplia muito uma perspectiva do professor, da escola, e ela também, novamente, ela enrijidece, né? Ela diz, tu tem que fazer desse jeito. Essas habilidades precisam ser desenvolvidas. Tá?
tem pontos de vista, né, que são oportunos na BNCC e outros que são tensos, né, que tensionam lá no contexto escolar, no chão da sala de aula. Entendi. Muito obrigado, professora. Merece. Então, pessoal, alguma dúvida sobre currículo? Chegaram já a uma conclusão sobre o que é currículo? Eu vou seguir aqui falando do módulo 2. Tá, minha tela tá vindo ainda, né? Tá. Abri o módulo 2 para vocês, tá aqui a data. Eu não salientei para vocês, mas eu encerro o módulo, encerro na minha cabeça, né? Penso que ele fecha dia 3 de maio e a avaliação de vocês abre só o dia 6 de maio. Desculpa, dia 6 de maio. Aí fica 4 e 5, que é o final de semana, como se não tivesse, né, material. Mas se vocês quiserem abrir o questionário antes dessa data, vocês conseguem, tá? É só uma noção de espaço, para vocês terem noção de, nessas 4 semanas, como é que eu me organizo para fazer o estudo, tá bem? É mais uma ideia de organização, mas o questionário em si, todas as avaliações ficam abertas até o final de julho. Ela ainda não está aberta para vocês podem vir aqui para mim, né, enquanto professora aparece a avaliação do módulo 2, mas para vocês ela está oculta, porque a gente ainda está mexendo nas questões. Mas imagino que amanhã já vai estar liberado o questionário, tá, para que vocês possam fazer. Mas lembrem, né, que vocês têm um número limitado de vezes para responder ele. Então, primeiro, é muito interessante que vocês façam o estudo do material para depois entrar necessariamente na avaliação, né, como em qualquer conteúdo, necessariamente primeiro a gente estuda, discute ele, né, para depois buscar fazer uma avaliação, também. Então, tá apresentado aqui para vocês a ideia das teorias de currículo, que são essas 3 que eu já tinha posto para vocês, a tradicional, a crítica e a pós-crítica, tá? Do jeito que a gente organizou, tem 2 videoaulas aqui, que é organizada pelos professores, pela professora Elaine e pelo professor Paulo. A primeira vai falar sobre a história, tá? Da onde nasceu o currículo e como hoje a gente vê o currículo, justamente para a gente entender que as fases da nossa sociedade, elas interferem muito no que é um currículo, tá? Por exemplo, que foi citado a BNCC, é atual a gente estudar e trabalhar, é uma discussão que vem, digamos assim, mais presente agora, nesse momento, trabalhar por competências e habilidades. Alguns anos atrás, a gente nem discutia em trabalhar por competências e habilidades. Então, a gente vê que a sociedade, na forma com que ela cresce e amadurece, e nas linhas, digamos assim, de empoderamento, novas formas de ver o currículo vão sendo desenvolvidas. Aqui nesse vídeo, a professora fala, olha, quando a gente começou a falar sobre o termo currículo, ele nem era um currículo, ele era simplesmente o que a gente precisava saber sobre alguma coisa específica. Pense que antes a educação ela não era para todos, né? Normalmente ela era uma atividade prevista para pessoas mais abastadas financeiramente, digamos assim, né? Então era um núcleo muito fechado da sociedade que tinha educação. E com a expansão da indústria, do comércio, da globalização do mundo, a gente precisou, por exemplo, de pessoas com um maior número de pessoas alfabetizadas, que, por exemplo, soubessem entender o funcionamento de uma máquina para ligar, desligar, contar a quantidade de produto, de quantidade de material necessário. Então, a escola foi se adequando muito, foi a sociedade impondo muito à escola que ela resolvesse, né, essa questão de convívio social, ou seja, como é que eu vou viver numa sociedade que precisa de um trabalho e eu não recebo, né, digamos assim, uma formação para isso. Então, as escolas foram recebendo muitas vezes essa incumbência do que a sociedade precisa, né, foi posto lá na escola, ou seja, a gente pensa que aí tem uma ideia de poder econômico, religioso, social, e também tem a ideia do que a gente quer, né, enquanto escola, desenvolver, né, qual é o cidadão que a gente quer, dado todas essas condições, né, externas que chegam na escola e a escola precisa dar conta. Então, esse primeiro vídeo, sim, basicamente, ele narra esse crescimento, né, essa evolução da sociedade.
O segundo vídeo, tá, do professor Paulo, que é o Teorias do Currículo, ele começa, então, a falar o que é uma teoria, retoma a ideia de currículo, e aí ele começa, então, a discutir com vocês cada uma das teorias, tá? Começa na tradicional, que foi a primeira evidenciada. Pense na tradicional. Eu precisava que o estudante, né, o aluno da escola, fosse alfabetizado e que soubesse, né, trabalhar com tal setor do comércio, digamos assim, que ele desenvolvesse essas habilidades, por exemplo, para trabalhar com dinheiro. Então, a metodologia ela era muito fechada. Era o professor que tinha já aqueles conteúdos previstos, era daquele jeito que ele tinha que desenvolver, era desse jeito que ele tinha que cobrar do aluno, e o aluno tinha exatamente esses objetivos a serem alcançados. Né? Então, se ele alcançou aquilo ali, ele está aprovado, se ele não alcançou aquilo ali, ele não serve para o trabalho, tá? Então, essa é a ideia do tradicional, tá? Que não é simplesmente o que a gente ouve hoje, os professores são muito tradicionais, tá? Ela dá a ideia de remeter a esse professor transmissor de conhecimento, mas a teoria tradicional, ela é muito mais pesada, fechada, tá? Linear, do que o que a gente está hoje pensando sobre um professor ter uma metodologia tradicional, tá? Ela era muito mais fechada, o que ele fala sobre essa teoria. O material, ele está aqui, pessoal, até eu queria reforçar com vocês e perguntar isso para vocês, se está interessante desse jeito. A gente colocou aqui tanto o vídeo da professora Elaine, que fala sobre o histórico, quanto as teorias, a gente narrou um vídeo explicando, então, essas ideias. Além disso, está aqui o livro do professor Tomás Tadeu, que é a nossa referência para construir essas duas videoaulas. Então, está aqui o material de leitura, né? Que ele não é complementar, gente, ele é necessário, tá? Que vocês leiam o texto, para que vocês também, na minha forma de aprender, eu primeiro assisto os vídeos e depois faço a leitura do texto, tá? Porque o vídeo, ele me dá uma noção do todo, do que eu vou ler no material, e aí eu vou para o livro para ter mais detalhes, digamos assim, né? Porque numa apresentação a gente não consegue colocar tudo. Além disso, tem a apresentação da teoria dos currículos, ou seja, essa apresentação aqui, ó, eu coloquei ela em PDF, porque às vezes a gente não quer olhar o vídeo, né, mas a gente quer a apresentação para tirar algumas informações. Então, eu coloco também o material aqui em PDF para vocês. E tem mais a aba aqui do material complementar, que ele não é por si só complementar, pessoal, no sentido, vou ver se der, né? Ele é extremamente interessante, porque como a gente não tem essa possibilidade de interação tão seguido, tá? Esse material complementar aqui que é escolhido para vocês, ele realmente te dá um apoio para será que o que eu li, do que eu entendi é o suficiente? É isso mesmo? Então, aqui tem mais algumas discussões que complementam, daí sim, o que foi discutido lá anteriormente, tá? Então, tem 4 vídeos aqui que vão falar novamente sobre essas teorias de currículo, e aqui tem um artigo que eu postei para vocês também, tá? Que é um pesquisador discorrendo sobre essas 3 teorias do currículo e como elas influenciam hoje, né, a nossa ideia de currículo, ou o que a gente desenvolve por currículo. Tá? Então, ele dá um passo seguinte, porque ele faz já uma discussão, né, em cima dessas teorias do currículo na perspectiva atual nossa, né, do que a gente vem a desenvolver por currículo. Então, a ideia é colocar a videoaula, porque pode ser uma maneira mais atrativa ou mais rápida para o aluno interagir com o assunto, mas a parte da leitura ainda é essencial. A gente sabe que tem alunos, né, que têm diferentes modos de aprender, tá? Seja por alguma condição física, né, ou cognitiva, ou aqueles que simplesmente, né, já se organizam na vida para desenvolver, né, a estudar de tal forma, tá? Então, a gente é atento a essa ideia de buscar diferentes mídias para que vocês possam estudar, mas não tenho noção suficiente, tá? Aí realmente quero o retorno de vocês, se a forma ou a quantidade do que a gente está postando de informação para vocês no módulo, né, em cada módulo, é o suficiente. Eu sei que vocês ainda não tiveram tempo necessário para olhar o que tem no módulo 2, tá? Mas é interessante que vocês, no decorrer, tá, das atividades, ou o mais breve possível, vocês
coloquem, professora, eu li o material tal, mas ainda não entendi, ou o que é viável ser feito. Se for necessário outro encontro síncrono, estou à disposição, tá? Mas eu ficar falando é difícil, porque eu não sei até que momento que eu consigo chegar em vocês e tirar a dúvida de vocês. Então, quando vocês apresentam a dúvida, é muito mais fácil eu conseguir dar um retorno para vocês, tá bem? Vi que colocaram várias mensagens aqui no chat, eu não estava acompanhando. Se alguém quiser fazer alguma interação, fique à vontade, pessoal. Tá, prof, que tranquilidade, assim, eu tava numa pressão total e agora vejo que a prof é uma pessoa bem acessível, bem tranquila, então, assim, saiu um peso, saiu um fardo das costas, muito bom, muito obrigada, assim, pela essa troca aí, eu fico bem mais aliviada, saber que vai ser tranquilo, que tem todo esse diálogo, toda essa acessibilidade da professora, essa compreensão, isso é muito bom. Estamos num programa de formação de professores, né? Porque imagino que o que tu vivencia, o que nós vivenciamos, né? É o que a gente vai passar na sequência para os nossos alunos. Elcio, fica à vontade. Boa noite, professora. Eu tive uma dificuldade em relação, na verdade, não foi nem ao material, né? Foi mais com a questão da interação com o chat GPT. Porque o que ocorre? Todo mundo que lida com a inteligência artificial sabe que ele é extremamente preconceituoso na questão de raça, né? Aí, se eu pegava e colocava ali, por exemplo, não entrei ainda, né? Se eu colocava ali, por exemplo, primeiro eu colocava a definição de currículo, depois perguntava qual que é a definição do currículo escolar, né, no Brasil, e pedia para ele fazer fazer um esboço do texto para o prompt. E daí, como era um texto muito grande que ele me gerava, com várias descritivas ali da cena, eu fiz naquela outra IA que gera imagem, agora eu não lembro qual que era, que tinha ali uma verdinha que não era o Leonardo que gerava a imagem. Sim, não vou me lembrar o nome, mas eu sei. Aí o que acontece? Mas também no Leonardo eu tive mais dificuldade porque o ChatGPT me gerou muita descrição do currículo em si, não da cena. Daí eu não sabia se era a cena que ia valer ou se era só a interação com a inteligência artificial, porque ele acabava gerando, por exemplo, geralmente eram pessoas brancas e loiras, né? E daí, para eu refinar o código, eu tinha que colocar mais específico, né? Por exemplo, com pluralidade de raça, de etnia, tive que escrever especificamente pessoas gordas ou obesas, porque ele só definia ali pessoas muito magras. E a questão da acessibilidade também parece que a inteligência artificial ainda não entende o que seria uma acessibilidade, né? E as imagens que eu consegui gerar um pouco melhorado com essa descrição que eu fiz, elas acabaram sendo imagens com o rosto distorcido, com os membros todos estranhos, e como eu não tenho muito conhecimento na questão de geração de imagem, eu não consegui ajustar elas, ficou bem estranho, na verdade. Obrigada pelo teu comentário, Elcio. A gente sabe que uma IA ainda não substitui o pensamento humano, né? Ela ainda não é o pensamento humano, embora ela tenha avançado muitíssimo para isso, tá bem? Como eu reforço o que eu falei para a Luciana, para ti, Elcio, a nossa ideia é que se vocês não conhecessem essas ferramentas, que vocês soubessem que elas existem, que elas podem apoiar de alguma forma as atividades de ensino de vocês, ou ainda, né, de aprendizagem, que é o momento que vocês estão, tá bem? Assim, ó, tu tem que parar, assim, para pensar um pouco, talvez, assim, aquilo ali é uma arte ainda, né? Ela não pode simplesmente ser o nosso conceito por si só. Por isso que eu pedi para vocês, façam um prompt para o ChatGPT, para ele falar para vocês o que é currículo. E desse termo que ele colocou, você gere uma figura. Porque o que eu queria realmente, né, desse trabalho, era ler o que vocês iriam escrever sobre a figura. Tá? Eu queria ver que a primeira parte era para vocês saberem que existe uma ferramenta digital, como é que ela funciona, como é que ela pensa, né? Mas depois, no final, era para vocês colocarem as palavras de vocês o que aquela imagem estava representando.
Então, o trabalho era 3 partes, era interagir com o GPT, era interagir com a ferramenta Leonard ou com outra que vocês tinham escolhido, e, por fim, né, fazer uma breve descrição do que aquela figura representa para ti no termo currículo. Né? Onde é que está empregada a ideia de currículo na tua imagem? Teve pessoas que me disseram, olha, professora, eu tive que escolher 2 imagens, porque a primeira só tinha uma foto colorida, na outra só tinha uma preta e branco, daí eu tive que colocar as 2 para te entender que não é nem triste, mas que também não é simplesmente alegre. Então, assim, já para mim fechou, é essa a ideia, sabe? Não é um mar de flores, mas também não é um velório, né? Tá? Não deixa passar de que a IA, ela está sendo uma arte, né? Ela está tentando produzir algo, ela quer se inspirar na realidade, mas ela não é a realidade, né? A realidade é o que tu vai me escrever abaixo daquela imagem ali, que é o que tu entendeu por currículo, que, né, o que a discussão te levou a pensar sobre aquilo ali, porque concordo, assim, quem me diga, professora, o termo currículo, ele é dinâmico, ele não é estático. E é exatamente isso, ele vem evoluindo, e eu acho que evoluindo não é a palavra, tá? Porque a ideia de evoluindo quer dizer que ele vem melhorando, ele não é simplesmente ele vem melhorando, mas ele vem se transformando de acordo com que a sociedade vem se transformando. Ele é um reflexo da nossa sociedade, né? Então, ele não é, foi posto, né, que ele é atemporal, ele a cada tempo ele significa uma coisa, e vocês podem determinar esse componente me dizendo, olha, professora, eu achei que era isso, mas é mais isso também, né? Que é uma perspectiva, assim, excelente para mim, de que vocês me digam, olha, professora, eu pensei isso, mas tem mais umas coisinhas que eu tinha que ter pensado ali ainda. E quando vocês forem fazer mais cadeiras do curso, vocês vão ampliar mais ainda a ideia de vocês de currículo, porque vocês vão vivenciar muito mais coisas que envolvem o trabalho docente e a construção, né, do nosso aluno lá, o que a gente quer desenvolver no nosso aluno. Eu vou parar de falar, Elsa, fala, por favor. Elsa, tu tá sem áudio, se tu tá falando. A questão ali, eu entendi, eu tentei colocar para ele, por exemplo, pela leitura que eu fiz ali, eu tive a compreensão de que o currículo é uma coisa formada ali pela escola, também justamente com, enfim, com a sociedade, por isso que tem a questão dos conselhos e tudo mais, ele em toda a evolução histórica, apesar de ter a BNCC como uma coisa que não é limitante, né? Mas em uma certa parte ela é, mas ela define algumas coisas básicas. Eu tentei colocar para a inteligência artificial essa questão da evolução, a evolução ao longo do tempo, mas parece que foi uma coisa que passou bem despercebido, né? Aí eu queria saber se eu poderia colocar algumas definições de currículos a determinadas, por exemplo, determinada parte histórica ou social, e depois fazer essa comparação de uma coisa mais dinâmica. Foi isso que eu não consegui entender em si na questão da proposta da atividade. Eu acho que eu não li a tua em específico, Elcio, mas eu vou ler em específico e aí eu te dou um retorno por e-mail. Eu não cheguei a enviar ela em si, porque quanto mais eu fazia, mais dúvidas iam surgindo, sabe? E daí, quando eu vi que foi ampliado o prazo, porque eu queria fazer uma coisa, para mim, mais correto possível, e dentro, embora eu não sei muita coisa, dentro da realidade que eu já tenho algum conhecimento, sabe? Tranquilo. Tu te organizou? Entendeu o que é para fazer? Assim, ó, não Sim, tem a resposta perfeita, tá? Sim, não é nesse sentido que a gente está pensando. Sim, mas agora que tu falou sobre, por exemplo, a questão ali de fazer ali o prompt com a inteligência artificial, depois fazer a comparação do que aquela imagem ali, em qual sentido ela se encaixa na questão de currículo, eu entendi essa parte, sim. Só que eu coloquei alguns comandos, como, por exemplo, esse da questão da evolução histórica do currículo, enfim, não consegui ver na imagem que ele me gerou, porque ele só gerou imagem de sala de aula, né? A partir daquela imagem eu não consegui localizar isso. Daí eu não sei se também poderia colocar isso. Pode. Eu percebi de todos que eu li que a grande maioria eles estavam numa sala de aula. O currículo ele foi representado numa sala de aula. Eu ainda não achei nenhum ainda que não tivesse sido
a ideia de currículo ser disposto numa sala de aula. A sala de aula poderia estar variando, tá? Poderia ser aquelas de mesas de ilha, poderia ser um atrás do outro, poderia ser grupos individual, uma sala com vários recursos digitais ou não, mas todas ainda dentro de um ambiente fechado. Tá? Ainda não vi se alguém criou algo que fosse diferente a isso. Eu tentei colocar tipo, uma definição de ambiente escolar, alguma coisa nesse sentido, sabe? Depois ele colocou alguma coisa de um corredor, alguma coisa assim, mas ficou muito massivo nessa questão mesmo do ambiente fechado, sabe? Isso é um mal da IA. A IA, ela não consegue criar nada de verdade. Isso está além das limitações dela. Ela usa um banco de dados. Nesse banco de dados tem imagens, nesse banco de dados tem artes que os artistas fizeram, que foram inseridas nesse banco de dados para treinar a IA. Então, se muitos artistas desenharam gente branca numa escola, a IA só sabe desenhar gente branca numa escola. Então, não existe como tu pedir para ela, cria para mim um negócio que nenhum artista fez antes. Ela não sabe, ela não consegue. E é por isso que a IA nunca vai conseguir substituir o ser humano, porque ela não consegue ser criativa. Então, se tu em algum momento, tipo, mas eu quero desse jeito, e ninguém nunca desenhou algo desse jeito, ela não vai conseguir fazer. Não adianta, não tem o que tu faça. Obrigada, Christian. É bem por aí, viu, Elcio, e demais que estão pensando. A IA, ela não vai inventar algo, ela vai pegar algo pronto, né? Quando a gente fala de currículo, vem uma escola vem uma sala de aula. Foi o que, né, se fez a ligação direta. A Denise colocou ali que ela já fez a dela do lado externo. Denise, eu possivelmente não tenha visto a tua ainda, tá? Mas interessante, depois a gente vai ver por que a tua sai do lado externo e a dos outros sai do lado interno, né? Vai pelos teus prontos, possivelmente, para por que ela colocou um dentro da escola e outro fora, um dentro da sala de aula e outro fora. Luciana? É isso que a gente observou, eu fazendo junto com a B, né? Eu interagi de uma forma, ela de outra, e as imagens vinham de maneiras diferentes. A minha foi uma árvore. Até a B disse, ai, que linda, eu não estou conseguindo gerar assim, diz ela. Então, é a maneira, né? Como tu solicita a conversa ali que vem a imagem. Então, assim, das que apareceu ali para mim, apareceu também na escola, estudando as crianças ali. E aí até a B comentou, que linda essa árvore, Lu, diferente. Eu digo, ai, tu tá me ajudando, então vamos de árvore. Aí foi escolhida a árvore, né? Cada árvore tinha ali os seus significados, as suas partes. Não tive tanta inspiração para afinar a interpretação, que eu sei que a prof queria ali muito, né? Uma interpretação, mas deu umas 6 linhas ali do que aquela imagem passou para mim sobre currículo. Tranquila, Luciana. Mais alguma questão, pessoal? Belisa, não te ouvi. Vão hoje. Eu acho que ela abriu o áudio. Ali. Fala. Não, eu disse que a Lu tá falando meu nome em vão hoje, muito em vão. Mas realmente a gente fez juntas, e daí depois eu fui tentar fazer em casa, e daí eu fiquei buscando, sabe, uma imagem parecida com o que a da Lu gerou, porque eu achei bem significativa essa questão da árvore, da copa, do florescer, sabe? E aí a gente estava até discutindo isso no dia que a gente fez juntas, mas aí o meu saiu um pouco diferente, porque o prompt ele acaba gerando coisas diferentes. E daí, tipo, ele tinha comentado sobre mapa mundi, sabe? Tipo, aí eu falei, agora eu vou fazer diferente também. Aí o meu acabou fazendo um caminho, tipo, entrando no mundo com um monte de, tipo, imagem de carro, de gente em volta, lápis, balão, avião. E aí, tipo, eu falei, vai ser esse porque ficou bonito também. Mas eu acho que é muito mais essa questão do que você escreve quando você entende, converte, né? E aí, com certeza. E aí eu tinha alguns que tinha saído como sala de aula tal, mas eu achei que fosse tão assim, tipo, batido, sabe? Até pelo que estava escrito, e como o próprio Elcio comentou, o currículo vai muito além da sala, né? Vai da sociedade que estava no entorno da escola e tudo mais. E daí eu falei, eu acho que seria legal se eu tentasse mostrar isso, né? O entorno da sociedade que influencia no currículo escolar e que vai desenvolver as pessoas que estão ali naquele meio. Mas era isso.
Só para... Valeu, Belice. Eu vi alguns também que fizeram um mapa. E aí tinha da onde tu tá e aonde tu quer chegar no mapa. Daí tinha o roteiro, né, do que tu tinha que fazer, da onde tu tá até onde tu ia chegar. E aí ali tinha as orientações de como é que tu fazia para te seguir o caminho. Tá? Eu também achei interessante a analogia, né, que a máquina criou, mas ela criou de acordo com uma ideia que foi posta para ela, né? Alguém supôs que era um mapa, né? E aí ele foi criando que aquilo ali era o trajeto do mapa, era o currículo que a pessoa ia desenvolver de acordo com as suas orientações que tinham no mapa ali, né? O dobra à direita, segue à esquerda, latitude tal. Aí tinha as orientações, assim, na ideia de currículo. Achei bem interessante também a analogia que foi criada ali. Desculpa se eu não citei de alguém, mas eu não vi todas ainda, tá? São muitas. E como ainda estava o prazo aberto, eu não quis ir corrigindo já, porque alguns até me mandaram, depois me mandaram de novo, eu disse, Prof, eu quero melhorar essa aqui, porque não era assim, e não tem problema, tá? Pode me mandar, eu vou corrigir, não tem problema. Ou eu já posso ter corrigido, se me mandar de novo, eu vou corrigir de novo, não tem problema. Eu só não consigo fazer de um dia para o outro, tá? Porque eu tenho muita coisa, a gente se envolve em, que bom, né? Em muitas coisas que a gente tem saúde, inteligência para estar trabalhando, né? Mas a gente interage com muitas pessoas e não é simples dar conta de tudo, né? Tem horas que a gente senta e chora, depois a gente estuda, depois a gente chora de novo, mas a gente segue, né? Que é o nosso caminho. Mais alguma questão, pessoal, que vocês queiram interagir? Eu vi que vocês colocaram ali no chat agora sobre o prazo que ele é estendido de 4 semanas. Na verdade, ele é estendido até 5 semanas tranquilamente, tá? Se vocês forem fazer o questionário no prazo final, que é até 10 de maio, dá para vocês 5 semanas para desenvolverem o módulo 2 e responderem o questionário. E aí, na sequência, já abre o módulo 3. Eu não tenho aberto com tanta antecedência de um módulo para outro, para justamente vocês focarem num, tentarem resolver, para quando abrir o outro, eu disse, eu já cumpri uma missão, agora vou para a próxima, tá? Nessa perspectiva. Eu não tenho muito, digamos assim, a prática de ser formadora de professores à distância, tá? A minha prática é praticamente presencial, eu estou de frente com os meus alunos, trabalhando com eles. O que eu tenho experiência no EAD é enquanto estudante, tá? E não enquanto professora, mas fiquem à vontade de me chamar, se tiver alguma questão também com o tutor, que também não conseguiu auxiliar, não tem problema de me chamar. As meninas que estão de Itaqui, minha sala é a 1309, lá no campus, fiquem à vontade de irem lá e a gente conversar e discutir, organizar um trabalho. Aos outros polos, a professora Fabiane, que é a coordenadora do curso, ela me deu a possibilidade de visitar os outros polos, tá, para desenvolver aulas síncronas lá, ou visitar para acompanhar os discentes, mas eu ainda não conversei com o tutor para realmente saber se tem alguém lá no polo, tá? Porque a gente vê um monte do Pernambuco, do Ceará, não sei lá, mas tem alguém no polo para eu ir lá até lá o polo e vai ter alguém lá, né? Que ir até lá e não ter ninguém, mas não no sentido que se tenha uma pessoa não seja o suficiente. Uma pessoa é o suficiente, né? Para a gente estar lá. Mas eu queria ver talvez, né? A ideia da gente ir até um polo é possível, tá? Por exemplo, ir até o polo de Itaqui iria tranquilamente, né? Aqui no Aníbal para desenvolver atividade ali, mas, né? É necessário ir até ali. Então, não sei se é necessário. Tá? Então, também estou à disponibilidade de interagir até o polo para conversar com vocês, porque a professora Fabiane me disse que há essa possibilidade, tá? Então, para mim, tranquilo de interagir mais próximo de vocês, tá bem? Espero que vocês, assim, que estão começando um curso de licenciatura, vocês estão recém no segundo semestre, entendendo tudo que é a docência, tudo que envolve a docência. Por muito tempo, né, vocês foram alunos, e tem uma perspectiva do que é o trabalho docente, mas vocês ainda tinham uma perspectiva enquanto alunos, e agora vocês vão começar a ter enquanto profs, e vocês vão ver que, por que ela não fez aquilo? Aí vocês vão começar a entender, né, o que faz uma professora fazer aquilo ou não fazer aquilo, né, o que envolve o trabalho docente, todos os conhecimentos que a gente precisa mobilizar para ir para uma sala de aula, que não é só a gente dominar um conteúdo, que não é simplesmente a gente ser empática com o nosso aluno, com o nosso colega professor. A gente precisa dominar técnicas de ensino, a gente precisa saber sobre a legislação, a gente precisa saber da nossa comunidade, a gente precisa entender como é que aquilo ali funciona, o que eu tenho que ensinar hoje, por que eu vou ensinar amanhã, por que ele aprende isso e não aprende aquilo, né? Porque é justamente o que a gente está discutindo aqui sobre currículo.
que é o papel tão importante do professor, porque é ele que desenvolve o currículo. Né? Não só ele, tá? Eu entendo que tem a supervisora, tem a coordenadora que está lá junto para mobilizar um currículo, mas o professor é aquela pessoa que está mais próxima do aluno. Tá? E aí a gente vai ver como é que esse profissional desenvolve o currículo. Né? Então, hoje vocês estão tendo uma ideia do que é o currículo, como é que ele, né, deve ser desenvolvido e para quem que ele deve ser desenvolvido. Tá? Então, o como e o para quem é muito importante. Tá? E aí vocês começam a estudar isso e começam a, né, a sentir o gostinho, espero, né, bom, do que é esse trabalho docente, tudo que envolve, ainda mais vocês pedagogos, né, que trabalham com gente tão pequenininha, que tem um mundo, né, que quer descobrir, e o professor lá é quem tem todo aquele encantamento, né, para trabalhar com essas crianças tão jovens. E do meu, assim, ponto de vista, quanto mãe, a gente vê, assim, o quanto que uma criança aprende com um pedagogo, né, que ela sai lá da educação infantil do zero e vai até os seus 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade, mais, né, até os 13 agora, até o 5º ano, até os 11. Vai até os 11 anos com a pedagoga, né, tudo de conhecimento que eu vejo, assim, que os meus filhos passam, e é uma pedagoga que desenvolve, eu disse, gente do céu, essas mulheres são uma mulher maravilha, né? Desculpa se eu falo mulher, porque no nosso contexto aqui são praticamente mulheres, mas é uma atividade, né, para homens e mulheres. Quanto conhecimento a gente forma um professor 4 anos, gente, e ele só dá matemática. E não é fácil. Vocês aqui, enquanto pedagogia, vocês estão estudando todos os conhecimentos, né? Do português, da matemática, da geografia, da história, porque vocês, né, articulam esses conhecimentos para desenvolver com os alunos. Isso é, sim, fantástico, né, pessoal? O que um pedagogo faz na vida de uma criança. Eu, com certeza, um dia na minha vida, vou fazer pedagogia. Fala, Belisa, por favor. Alguém perguntou aqui sobre lista de presença, pessoal. O Meet, ele já me dá a lista de presença automática, tá? E aí eu fico registrada ali a presença de vocês. Não se preocupem por lista de presença. Vai falar, Belisa, fica à vontade. Não, prof, eu apertei sem querer, desculpa. Então, se achando no EAD, pessoal, estão conseguindo desenvolver? Estão se sentindo assim, consigo entender, consigo interagir, consigo fazer? Que isso é uma questão importante quando a gente estuda no EAD, né? A autonomia que vocês têm de estudo e a capacidade de compreender aquilo ali, né? Por exemplo, eu falei para vocês têm 2 questionários, mas vocês podem colocar aquela pergunta no Google ali e ele te dá uma resposta. Vocês podem colocar aquela pergunta no chat GPT e ele te darem uma resposta. Mas o que vocês sabem, né? Porque quem vai estar lá na sala dela são vocês, não é o chat GPT, são vocês. E aí, qual é o conhecimento que vocês, né, vão desenvolver e vão argumentar, né, com seus alunos e com a sociedade, né? Então, é muito importante a responsabilidade que vocês próprios assumem sobre a aprendizagem de vocês, né? Porque é vocês lá que estão lendo, que estão estudando, estão discutindo. O professor está aqui para dar o apoio para vocês, mas o papel de vocês é fundamental em todo esse processo, né? A autonomia que vocês ganham, a organização de ideias, de logística também, né? Porque vocês é uma maneira muito mais difícil da minha perspectiva de estudar e também muito mais fácil, porque tu escolhe a tua hora de estudar. Mas também é difícil a gente organizar o tempo na nossa hora, né? Achar tempo no nosso espaço, no nosso dia a dia para estudar, né? Então, para quem está no presencial, ele sabe, ó, esse horário eu vou para a faculdade, eu estou estudando. Mas vocês estão em casa, talvez não consigam aquele horário certo para estudar. Mas também tem a liberdade de estudar a hora que querem, né? Se é às 8 da manhã, se é às 8 da noite, é vocês que estão se organizando, mas é importante se organizar, né? Nada vai substituir a organização, a autonomia, a responsabilidade que vocês têm perante esse estudo, que ele é o mesmo no presencial, mas o presencial mascara essa responsabilidade muitas vezes, porque ele acha que está lá na frente do professor, o professor está lá dando todo o conteúdo para ele e ele está só sentado olhando, e aí ele acha que está estudando, né? Olhando para o professor falar, mas é muito mais do que isso de estudar, né? E vocês que estão no EAD, com certeza vocês têm noção disso, que não é escutar o professor, né? Tem que sentar, tem que refletir, tem que estudar, tem que ter embate de ideias e a gente tem que conversar e discutir com o colega, com o tutor, com o professor, tá? Fiquem sempre bem à disposição de vocês, fiquem à vontade de me mandar e-mail, eu tento responder o mais breve possível, tá? Às vezes não dá, mas eu tento. Olha ali, ó.
que o colega está fazendo. É isso que eu digo para vocês. O que a EAD nos permite fazer, né? Pessoal, eu não quis avançar tanto na discussão sobre o módulo 2, que são as teorias do currículo, para que vocês também façam uma leitura e uma discussão. O nosso próximo encontro síncrono é em maio, dia 21, se eu não me engano, de maio. 21 de maio e depois 26 de junho. São os nossos encontros, que tem em torno de um por mês, que daria um por módulo. Esse módulo, com certeza, ele é o mais, não vou falar crítico, tá? Mas é o mais denso, o que mais tem conteúdo para vocês estudarem. Então, se vocês se sentirem que precisam rediscutir essas teorias, que precisa do professor para discutir, para refletir, ou se vocês simplesmente querem só conversar para tirar dúvida, eu sei que vocês têm seus grupos, né, se organizam aí enquanto turma, se vocês quiserem escolher um dia para a gente conversar de novo sobre o módulo, mas eu gostaria de dar um tempo, tá? Porque, tipo, o final do mês, desse um tempo para que vocês lessem, pensassem, refletissem. Se houver a necessidade de um próximo encontro síncrono, estou à disposição, tá? Não tem problema nenhum, a gente pode gravar de novo para disponibilizar para o pessoal que queira. Me manda dúvida e aí a gente liga o Meet aqui e eu vou respondendo as dúvidas, vou interagindo com quem está na sala, sem problema nenhum, a gente pode fazer isso, tá? Eu só não quis tirar o gosto de vocês de fazer uma leitura, ter uns embates de ideias e aí a gente poder discutir em cima, não tem problema nenhum, tá bem? Da minha parte, se vocês não têm nenhuma dúvida, finalizo agora, mas estou à disposição de todos. Tá tudo bem esclarecido, prof. Muito obrigada pela aula, pelo encontro. Não sei se tu já viu falar da oficina dos pés, uma clínica podológica que está aqui. Eu sou aqui da oficina dos pés. Ah, tá bem. Não fui ainda. Quando você aparecer, vai ser bem-vinda, tá obrigada, bom? Obrigada. Tá aqui a gente se vê, pode ter certeza. Elcio, por favor. Questão do currículo, professora, me vem na cabeça quais são os pensadores ou a base para a BNCC do Brasil, se tem algum país que foi pegado de modelo, por exemplo, a Finlândia, não sei se já tem... Assim, nos Estados Unidos estava trabalhando bastante a ideia de competências e habilidades. Lá já está em vigor a ideia do competências e habilidades. Mas a gente não pode afirmar assim que o que veio de lá está aqui agora, foi elaborado lá e agora estão replicando aqui. Não é necessariamente isso, tá? E não eu diria que tem um autor específico que eles usam para dizer eu trabalho por competências e habilidades. Se tu for ler a própria BNCC, ela não faz uma citação direta, porque o pesquisador tal disse que isso é bom, então funciona e eu faço assim. Não, ela diz, eu vou trabalhar por uma educação integral, porque eu quero desenvolver habilidades e competências, sendo que a competência é o ato de eu saber fazer, e as habilidades é o conjunto, então, de tarefas que eu sei fazer, tá? Então, ele não cita autores, mas por fora, né, tu consegue dizer, olha, essas ideias estão ligadas a tal autor, mas o documento em si não vai fazer essa referência para ti diretamente, tá? No último módulo, a gente vai discutir os documentos curriculares, e aí a gente vai voltar a falar sobre a BNCC fortemente, tá? Como é que ela está atuando nos nossos currículos. E a questão não sei se a Finlândia, que tem um dos melhores índices de educação, já se tem algum estudo voltado aqui específico para o Brasil, por exemplo, de abordagens, né? Porque até no semestre passado, não sei se eu não me engano, a gente teve uma aula de filosofia que falava sobre a BNCC, mas ela tinha essas questões, mas elas não tinham por exemplo, uma definição de objetivos específicos, um planejamento em si do que se quer alcançar, era só essa questão das habilidades em cima e também não tinha planejamentos concretos e específicos e como analisar essa evolução. Eu não sei em que sentido isso está sendo ajustado. Ajustado onde? Nas escolas? Não sei para as próximas, não sei
quando que é alterado o BNCC, ou quando que é feita alguma coisa, não sei. Ela não é questão do CONAI. Entendi. Ela foi promulgada em 2018, né? E aí a de ensino médio em 2019. E ela não tem prazo de vigência, tá? Porque a gente sabe que isso é muito politicagem. Então, pode ser que entre um novo governo e ache que a BNCC está ruim e aí troca. Chega um outro governo, acha que está ruim e troca, entende? Não é uma questão pedagógica, é muito mais uma questão política que envolve, tá, essas trocas de documentos. E a gente sabe, por exemplo, quando foi promulgada a BNCC, foi aquela troca que teve do governo Dilma, que entrou o Temer, e que daí entrou o Bolsonaro, e aí foi uma troca política ali, e as coisas foram sendo aprovadas e empurradas e discutidas, e todo mundo acha, né, a politiquez diz que foi um documento extremamente mobilizado nas escolas, construído pela escola. A escola diz firmemente que esse documento não foi feito na escola, né, que foi imposto para as escolas, que não é a forma com que as escolas atuam, né, e realmente não era, né, a gente não sabe, a gente não trabalhava por competências e habilidades, né, não era. Então, essas ideias vieram de fora, vieram de setores que desenvolvem, de alguma forma, poder na sociedade, tanto econômico, quanto social, quanto, né, pode pensar em vários tipos de poder que influenciaram a aprovação da BNCC. E com certeza vai ser outras ideias de poder, de politicagem, que vai fazer a BNCC cair e entrar outra, tá? A gente tem, por exemplo, só concluindo, nas licenciaturas, em 2019, eles abriram as diretrizes curriculares para os cursos de licenciatura. E ninguém gostou, assim, de modo geral. E aí, agora houve troca de governo, caiu aquilo de lá e não está valendo mais. E aí, agora a gente está com os cursos de licenciaturas, assim, aquela caiu, quer dizer que a anterior agora que está valendo, mas o PPC de vocês está com a que estava, com a última que foi promulgada, que agora caiu porque trocou o governo e aí caiu. Mas vocês estão com a que estava. Não é simplesmente a gente trocar a legislação que vai fazer a gente trocar o que está dentro da escola, se alterar de uma forma imediata, entende? Na escola, na universidade, na instituição de ensino. Um documento oficial, ele é muito mais, assim, algo amplo a ser pensado do que aquilo micro, né? Ele é o macro, ele não é o micro que está lá dentro da escola, entende? Mas a gente não vai muito longe, né? Porque aqui o currículo do Estado tem coisas que não caem nem no Enem, né? Parece que os alunos do ensino médio aqui do Sul estão sendo mal preparados e chega lá no Enem e não tem as mesmas, no caso, o embasamento teórico para fazer a prova do exame nacional, né? O Christian botou alguns dados aqui no chat, agora que eu comecei a olhar. É que a gente tem outro problema ainda nas escolas agora, que é o novo ensino médio, né? Que daí, tipo assim, no terceiro ano de ensino médio, os alunos têm 28 cadeiras. Esses são os dados do PISA, que é uma prova que é aplicada internacionalmente e é usada para medir o grau de aprendizado dos alunos. A Noruega normalmente está como uma das primeiras classificadas nesse exame, nessa prova aí, né? Mas pensa o que é a realidade de um aluno na Noruega e pensa o que é a realidade de um aluno no Brasil. Essas pessoas possuem necessidades diferentes, expectativas diferentes, tá? Mas elas estão sendo avaliadas do mesmo jeito e querem desenvolver as mesmas competências e habilidades. Então, é importante a gente ter um documento que norteie a aprendizagem, que diga, né, o que uma criança de 18 anos, um adolescente de 18 anos, é apto num país, digamos assim. Mas tu não pode dizer que todos vão ser aptos do mesmo jeito e vão ter as mesmas competências, entendeu? Essa que é uma questão que a gente pensa, assim, do médio PISA. Aí no Brasil a população é enorme, né? Lá na Noruega não dá o tamanho do Rio Grande do Sul, né? Metade do Rio Grande do Sul é a Noruega. E aí a expectativa lá de vida de um núcleo muito pequeno é diferente do que a gente vai pensar no tamanho do Brasil, que é um continente, né? A gente pode pensar que o Brasil é um continente, e aí tem várias esferas, vários, digamos assim, grupos, né? E diversidade, e sem contar as questões de crianças típicas e atípicas, né? Com necessidades diferentes, e que tu quer que elas desenvolvam as mesmas competências.
Né? Não dá para te botar todo mundo dentro do mesmo saco e dizer que as pessoas vão, né, vão concluir a educação básica e todos vão saber aquelas habilidades e competências que estão lá na BNCC e vão saber fazer a prova da PISA e vão tirar o mesmo resultado. Não, é difícil a gente pegar esses dados do PISA e simplesmente largar dentro do nosso contexto e dizer, nós somos muito ruins, nós não sabemos fazer, tá? Eles avaliam um contexto que não é o nosso contexto aqui. Christian, por favor. E outra questão que é muito mais complexa é que tem uma falácia que diz, o brasileiro tem o QI médio 83. Se tu fala isso na frente de um psicólogo, ele surta, ele te xinga. Por quê? Porque o teste de QI, ele foi feito para ser aplicado numa determinada população. O teste de QI que é esse aplicado no Brasil não é o mesmo teste de QI que é aplicado na Europa. Por quê? O teste, ele tem a questão cultural aplicada junto no teste. E a cultura europeia é diferente da cultura brasileira. Logo, vai dar discordância. Se tu pegar um teste que foi feito para ser aplicado no Brasil e aplicar na Europa, vai dar 83 também. Porque eles vão ir mal na questão cultural. Então, essa questão de que, porque o brasileiro está abaixo, porque o brasileiro é burro, porque o brasileiro vai mal no teste de QI, isso tudo só não condiz com a realidade. Como a professora disse, são realidades diferentes, são culturas diferentes. Não se pode esperar que o sistema de ensino do mundo seja universal. Não funciona assim. Obrigada, Christian. É bem por aí, tá, o que eu quis dizer. A gente não vai conseguir, como o colega colocou ali, mas a BNCC é um currículo. Não, a BNCC não é um currículo, né? Ela norteia os currículos, mas a escola vai fazer o seu currículo de acordo, né, com as suas condições, principalmente, né, ou do que ela necessita, porque o currículo, ele tem o que tem que estar no currículo, mas ele também tem para quem é esse currículo, tá? O que eu quero desenvolver, então, e para quem que eu quero desenvolver. Isso é muito importante, por isso que cada escola tem a sua autonomia de criar o seu currículo, tá? Que já falei lá na primeira aula, né? O currículo é tudo aquilo que ocupa espaço, ocupa tempo na formação, né, dos nossos alunos. Então, não é simplesmente as cadeiras de matemática, química, filosofia, mas tudo que envolve a formação do meu aluno faz parte do currículo. Não necessariamente só o que o professor faz. O que a merendeira faz também faz parte do currículo, tá? Ela está lá com os alunos, né, socializando, alimentando, interagindo com eles, mas tudo é um contexto social que faz parte também, né, do conhecimento necessário do aluno, né, na sua formação. Enfim, né, isso aqui é um assunto daqueles, assim, que na educação não tem fim, né, a gente vai criando informação, criando dados, discutindo, e aqui não estou para colocar, vocês têm que pensar desse jeito, tá, gente? A gente está trazendo informações, trazendo autores para discutir com vocês, e espero que vocês construam um conceito, mas que principalmente que vocês argumentem sobre o conceito de vocês, tá? Isso que é fundamental para um professor, porque ele precisa saber por que ele faz aquilo, né? O currículo é o que o professor segue, e por que o professor segue aquele currículo, tá? Isso também é importante nós, professores, pensarmos o que nós estamos fazendo, né? Não simplesmente reproduzindo um livro didático, mas sim, né, tendo o nosso trabalho docente sendo realmente desenvolvido. E a gente sabe isso quando a gente estuda, né, e cria o seu entendimento, e a partir dele a gente cria nossos argumentos, né, para chegar naquele entendimento. Então, se apropiem do que é currículo, dessas discussões sobre educação, porque elas te dão base para te construir principalmente a tua identidade profissional, que é o que vocês estão começando a fazer aqui. A gente pode dizer que desde aluno a gente pode estar criando a nossa identidade profissional, mas quando a gente entra num curso de formação de professores, isso se aflora, né? A gente começa a construir a nossa identidade profissional, a gente começa a pensar, a entender, a argumentar o profissional que a gente está construindo, que a gente quer ser, aquele que a gente acha, né, que precisa na sociedade para a gente transformar a sociedade com que a gente vive, tá? Porque o ensino superior não é para a gente ser superior, é para a gente transformar o nosso meio, tá? Nós não vamos ser pessoas superiores com o ensino superior, o que nós vamos, né, é buscar transformar o nosso meio, né, via o conhecimento. Muito do científico, mas outros conhecimentos também se fazem necessários no ambiente escolar.
né? Não só o científico, eu quero dizer, o que a gente estuda na academia, mas o conhecimento emocional é muito importante, né? A gente ter dentro do ambiente escolar, por exemplo. Tá bem, pessoal? Vou parar de falar, porque senão vocês não vão dormir hoje, a gente vai pensando na vida, tá? Fico à disposição de vocês, então, qualquer dúvida, vocês podem me chamar, estou à disposição, e podemos, marcar outro encontro síncrono para discutir o módulo 2 nas dúvidas de vocês, ou simplesmente também vocês podem me mandar as dúvidas, eu gravo um vídeo, um Meet, tá? E coloco no Moodle também, com algumas questões que vocês tenham levantados, eu posso gravar o vídeo e compartilhar no Moodle para vocês, ficar mais fácil também dessa maneira, tá bem? Obrigada por hoje. Estou à disposição. Tchau, tchau. Pode falar, Edifo.